Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos refletir aqui juntos sobre o capítulo 8 do livro Fonte Viva, autoria de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, cujo título desse capítulo é Obreiros Atentos. Como eu costumo brincar, alguns autores espirituais também nos convidam a aprofundarmos a nossa capacidade de refletir, de conhecer as palavras. Com Emmanuel não é muito diferente. E esse é um capítulo riquíssimo, e eu tinha acabado de comentar com o Júnior, a cada nova leitura que eu faço desse capítulo, algo mais me vem à mente. Então, esse também é um convite que eu deixo aqui, embora não seja exatamente o tema desse capítulo, para que nós pensemos em como temos nos instruído, como temos mergulhado na doutrina dos espíritos, não só que é o fundamental, preocupados com a nossa reforma íntima, mas até para que a gente entenda como isso é possível e a profundidade que nós podemos chegar, né, nessa transformação. Sem o conhecimento, muitas vezes isso fica aquém, menor do que poderia ser. Então fica aqui o convite para lermos, estudarmos, trocarmos ideias, porque o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, nos traz uma oportunidade gigantesca de nós ampliarmos a nossa visão sobre a vida, né? E o estudo facilita muito. Emmanuel usa para instigar, vamos dizer assim, o tema desse capítulo do livro Fonte Viva, um trechinho de uma carta de Tiago. Tiago não era um evangelista, mas no Evangelho, não é, nós vamos encontrar ali as cartas. Então, as mais conhecidas são as cartas de Paulo aos gentios. Os gentios eram aqueles que não eram cristãos, não é? E Tiago, pelo contrário, são 5 cartas e elas são endereçadas àqueles que tinham se convertido ao cristianismo. E ele pega, então, um versículo que diz o seguinte: aquele, porém, que atenta bem, que está, não é, bem atento à lei da perfeita liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Esse é um lembrete de Tiago a respeito da liberdade. E nós temos, não é, nas leis morais, a lei de liberdade. Isso a gente encontra lá no livro dos Espíritos, não é, na parte das leis morais, a lei de liberdade, que é fundamental. Por quê? Porque ela vai falar exatamente sobre o que significa ser livre. E os Espíritos nos lembram que para sermos livres não tem como não sermos responsáveis. Segundo a lei de liberdade, não é? É fundamental que nós consideremos a nossa responsabilidade em relação aos nossos atos. Nós podemos fazer o que nós quisermos, porém somos responsáveis por todas as consequências, por tudo aquilo que as nossas ações gerarem. E lembrando, não é? Se são ações positivas, é lei de ação e reação. A reação é positiva. Se são ações não tão positivas, ou até mesmo num extremo oposto destrutivas, também não podemos esperar como resposta que tenhamos aí, não é, flores pelo caminho. Então, a primeira coisa, não é, na lei de liberdade é nós nos darmos conta disso. Nós podemos fazer o que bem entendermos, pensar o que bem entendermos, mas para tudo existe uma consequência. Então não tem como falar de liberdade sem pensarmos em responsabilidade, né? Vamos responder por aquilo que gerarmos. A outra coisa é o respeito ao direito dos demais. Por mais que nós possamos estar profundamente certos em algo que pensamos ou
que vamos fazer, é um direito do outro não concordar. Mas é um absurdo, como é que a pessoa não entende? É um direito dela. E isso é fundamental porque, na medida em que nós não respeitamos, nós corremos o risco de cair numa situação de contenda, de desentendimento, não é? E aí, obviamente, as consequências, voltamos lá, a responsabilidade também não serão as mais apaziguadoras, não é? Então, tem o ditado, não tem? Que a nossa liberdade termina onde começa a do outro. Então, isso é respeito pela individualidade. Olha só, está lá, na lei de liberdade, uma lei moral universal. Mas tem um outro aspecto que eu acho fundamental e que é aqui que Emmanuel, então, mergulha nesse texto, é que a lei de liberdade também pressupõe, ou seja, pressupõe o nosso desenvolvimento moral. Porque, é claro, na medida em que nós somos livres de agir como nós bem entendermos, em qualquer assunto, tá, gente? Qualquer assunto, somos livres de pensar o que nós bem entendemos e fazermos o que bem entendemos em qualquer questão. Porém, não é? As consequências vão também nos ensinando. Isso aqui não deu muito certo. Às vezes a gente repete, né? Porque às vezes a gente demora um pouco para entender que certos caminhos não são os melhores. Às vezes as consequências vêm de outras formas e a gente custa entender que, se eu não tivesse ido, se eu não tivesse falado, se eu tivesse falado diferente, não é? Então, liberdade, e aí a gente vai entendendo a importância do livre-arbítrio, tem a ver exatamente com a expectativa do Pai de que nós aprendamos e nos desenvolvamos moralmente por nós mesmos. Porque quando algo é imposto, vamos combinar, dá uma vontade de falar, mas e se a gente fizer diferente do que estão fazendo? As crianças e os adolescentes adoram fazer isso. Você fala não, daí que aquilo fica, mas por que não? Né? Então, o grande objetivo de sermos livres é para que também a gente não fale, mas também não me deixaram, para que eu aprenda por mim mesmo. Porque cada um de nós tem um jeitão de aprender as coisas, tem um tempo. Uns aprendem mais rápido, outros nem tão rápido assim. Não é à toa que a gente reencarna muitas vezes. Porque a gente tem uma certa dificuldade em perceber e compreender e assimilar certas coisas. Não é? Então, assim, a escolha sempre é livre. Mas o objetivo é que a gente possa aprender. E Emmanuel, nesta fala de Tiago, ele começa então a nos esmiuçar um pouquinho o que Tiago quis dizer aqui e que tem a ver com liberdade, com a lei de liberdade. Então, Emmanuel diz o seguinte, que todo aquele que se propõe a aprender a boa nova, aprender com o que Jesus nos deixa de ensinamentos, que realmente está ali, de comum acordo com o mestre, entendendo que tem uma outra coisa que é importante a gente lembrar, nem sempre aquilo que faz sentido para a gente já consegue aplicar totalmente, não é? Por isso o tempo é algo tão importante na evolução, para que as coisas vão assentando dentro de nós, mas quando a gente tem o real desejo de mudar, a gente vai buscando formas, olha, não deu aqui, escorreguei ali, mas eu vou tentar de novo. E nós que sabemos, não é, que nunca estamos sozinhos, que temos a espiritualidade a nos auxiliar, que Jesus está sempre com o seu psiquismo emanando sobre o planeta, sobre toda a humanidade terrestre, uma amorosidade que a gente não consegue nem imaginar, a gente pode se apoiar nisso, vamos tentar de novo. E de novo, até que em algum momento aquilo fica tão natural, tão orgânico, que a minha atitude muda, não é? Seja sobre o que for. Então, Emmanuel fala, aquele que realmente, não é,
comunga com o mestre, está ali, né, de braços dados com a proposta dele, antes de tudo compreende as obrigações que lhe dizem respeito e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras, né, nas sementeiras do mundo, o que houver semeado. E ele continua. Então, assim, a gente não fica esperando que nos digam, agora faça assim, melhore aqui. Ele vai falar, a pessoa que realmente entende o que é ser livre, ela não fica esperando que digam para ela o que ela precisa fazer. Porque se ela é livre, ela é responsável, entendendo liberdade dentro desse conceito, que é a verdadeira liberdade. Porque senão eu sou um libertino, é diferente. Eu faço o que me dá na cabeça e não quero saber das consequências. Isto não é liberdade. Como eu disse a princípio, liberdade pressupõe também respeito ao limite do outro, ao limite das instituições. Não é? Então, a gente faz o melhor, ele bate muito nessa tecla. Eu vou fazendo o meu melhor, né? Mas ciente, né, de que tudo aquilo que eu fizer vai voltar para mim. Então, se eu não tenho o ditado também, quem semeia vento, colhe tempestade. E aí tem um convite, né, para que nós, então, não fiquemos esperando que nos lembrem o tempo todo. Não está na hora de você fazer um pouquinho diferente? Você tem certeza? Eu te pedi tal coisa, você não vai fazer? Como se fosse isso. Como se nós precisássemos de uma mãe o tempo inteiro no nosso pé. Olha, não está dando certo. Eu te falei. Ou então, quando as nossas responsabilidades, ele fala, não importa se nós estamos falando de um estadista, um governante, alguém importante, ou do varredor, ele usa essas duas posições, né, no mundo. A pessoa mais simples, não importa se nós estamos falando da pessoa mais simples ou daquela que tem um cargo alto de muita responsabilidade. Todos nós, seja nas nossas relações pessoais, nas nossas relações sociais, nas nossas relações de trabalho, somos convidados a sermos livres, mas consequentemente responsáveis. Quantas vezes, e é muito difícil falar isso, né? O que eu vou dizer agora, mas assim, quantas vezes a gente vê aquelas pessoas que reclamam o tempo inteiro, porque é o chefe, porque é o colega, porque é o trabalho, porque é o salário. Eu não estou falando que não existam injustiças, ok? Nesse nosso plano. Mas aí quando você questiona a pessoa, e o que você tem feito para tentar amenizar isso? Às vezes a pessoa, mas por que eu tenho que amenizar se eu sou, né, a pessoa que está sofrendo, a vítima? Porque Emmanuel fala isso, todos nós podemos de alguma maneira buscar outros caminhos. Nós também somos responsáveis por tentar amenizar aquelas situações que estão nos machucando. Às vezes, nos imbuindo de coragem para romper com aquela situação. Preciso sair daqui, não vou tomar uma atitude intempestiva sem pensar, mas me preparo para romper com aquilo. Seja uma relação, seja um emprego que já não me satisfaz mais. Então, é fundamental que nós nos lembremos, todos nós somos livres para fazermos o que bem entendemos. Porém, a colheita é consequência natural. Eu nem gosto de falar obrigatória. É consequência natural. E a gente sabe disso. Se você puser muito sal numa comida e não for experimentando para ver se está muito salgado, você corre o risco de na hora que você põe na boca, meu Deus do céu, não dá para comer. Então, que o nosso tempo já se foi, não é? Emmanuel fala uma coisa muito importante que tem a ver com a fala aqui de Tiago, né? Ele fala daquele que, não sendo ouvinte esquecido, ou seja, que não se esquece, que já ouviu em algum momento da vida que tudo que a gente semeia, a gente vai colher. Nós aqui, espíritas,
cristãos, o tempo todo estamos sendo convidados a refletirmos sobre as nossas atitudes. Eu já até comentei isso aqui em outro momento, a gente não vai poder mais dizer, eu não sabia. Agora a gente sabe. Então ele fala, não é? Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, que agora, não é, já entrou em contato com esse conhecimento do Evangelho e que realmente se propõe a vivenciar a proposta do Cristo, ele fala, passará a categoria de obreiro atento. Eu achei isso tão bonito, porque é um convite para que nós estejamos atentos o tempo todo. Será que eu não estou me lamuriando demais? Talvez eu tivesse mais a agradecer do que a reclamar. Será que eu também não estou sendo ranzinza, teimoso? Será que eu não estou desacreditando em mim? Não consigo. A gente ouve muito isso das pessoas, né? Não dá, é tão difícil. Busque ajuda. Mas é caro. Mas é difícil. Mas ninguém vai me entender. Mas eu tenho vergonha. E aí a gente não sai do lugar e continua colhendo aquela dor, aquele incômodo. Então ele fala, né, que todo aquele que realmente se propõe a vivenciar, não é, a proposta do Cristo, que não precisa ficar ali a gente falando, olha, pensa bem, olha, você vê bem o que você está semeando, né? Então passa a categoria de obreiro atento, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado, ou seja, cada um de nós pode, indiscutivelmente, através das nossas ações em todas as esferas da vida, familiar, socialmente, no trabalho, na casa espírita, todos nós podemos, cada um assumindo a sua parte, a sua responsabilidade, se transformar num obreiro do Cristo, através das suas atitudes, das suas palavras, dos seus gestos, sem precisar, né? Porque já não somos mais crianças inocentes no sentido de não sabermos as consequências, de sermos aqueles que realmente assumimos a responsabilidade pelas nossas ações e assim vamos também nos libertando, vivendo de uma maneira livre, né, das injunções, das dificuldades do mundo, porque estamos absolutamente convictos de qual é o nosso papel e da grande oportunidade que é estar naquela situação que vivemos. Eu espero que essa reflexão possa ter ajudado de alguma forma e nos convido, não é? Agradecida pela atenção de todos vocês, para fazermos a nossa prece antes do passe, não é? Quem se sentir confortável, então, vai fechando os seus olhos. Nos convida mais uma vez a elevarmos os nossos pensamentos até Jesus, o nosso Mestre, pedindo a Ele que derrame sobre as nossas consciências discernimento e coragem de assumirmos as responsabilidades que nos dizem respeito de uma forma tranquila. Que nos lembremos que cada uma das situações que vivemos são para a nossa própria evolução, para que possamos desenvolver aspectos em nós que ainda precisam ser ampliados, mesmo que ainda não percebamos. Pedimos a todos os espíritos amigos que derramem sobre o planeta, juntamente com o nosso Mestre, essas energias de discernimento e que trazem paz. Que nós possamos também, Mestre amado, nos espelhando no Teu exemplo, sermos semeadores de paz, de harmonia e de amorosidade por onde estivermos. Dai-nos força, dai-nos coragem de rompermos com a inércia, com a preguiça, com os padrões repetitivos que ainda vigoram no psiquismo de cada um de nós.
Mestre amado, derrama suas luzes sobre todos os que sofrem por doenças no corpo, na mente, moralmente, e nos ajuda, Mestre amado, a estarmos cada vez mais envolvidos pela sua luz, pela sua bondade, e assim podemos, não muito longe, olharmos para trás e dizermos: obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que me têm sido dadas. Derrama suas luzes, Mestre amado, espiritualidade amiga, sobre as águas, a casa, os fluidos necessários. E fica conosco, Mestre amado, nos acompanhando até os nossos lares, levando a sua bondade também a todos aqueles que nos aguardam nas nossas casas, nos nossos trabalhos, ampliando assim uma esfera de paz. Se conosco hoje e sempre. Muito obrigada, Mestre amado. Que assim seja. Graças a Deus.